Fala galera, beleza? Mais um vídeo do nosso canal ensinando vocês a programar do zero em NTSL para o Profit Chart da Nelogica. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma regra de coloração que nós vamos criar aqui, eu vou criar junto com vocês aqui. E a gente vai estar utilizando o MACD para a gente medir a força desse movimento, a força da pernada, né, ou a força da amplitude do movimento, para a gente determinar se a gente vai criar, se a gente vai pintar, na verdade, né, os candles de verde ou de vermelho ou qualquer cor que você quiser, aí indicando compra ou indicando venda. E a gente também vai utilizar médias móveis aqui para a gente filtrar juntamente com o MACD esses gatilhos, né, ou as colorações de compra e de venda. Mas antes da gente continuar, antes da gente dar início aqui de fato à programação dessa regra de coloração, eu quero pedir para você que, se você ainda não for inscrito nesse canal, ou se você caiu de paraquedas no nosso canal, que você se inscreva, deixe o seu like, compartilha esse vídeo, deixe o seu comentário se você gostou, se você não gostou, deixe a sua sugestão. Mas se você não quiser deixar o seu like agora, assista o vídeo primeiro e no final do vídeo, se valeu a pena você gastar o seu tempo aqui no nosso canal, deixe o seu comentário e principalmente o seu like, que isso é importante para nós. Isso diz para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E aí então você compartilha esse conteúdo com seus amigos aí, com a sua galera do trading que também está em busca desse tipo de conteúdo, e que o nosso canal possa servir de auxílio para essas pessoas também. Beleza, galera? Então vamos lá. Nós vamos iniciar o nosso código da nossa regra de coloração que eu vou trazer para vocês hoje aqui, e a partir dos ensinamentos aqui você vai poder criar também outras regras de coloração de acordo com aquilo que você já visualiza no seu dia ou que você já utiliza no seu dia a dia, e também indicadores além das automações que nós já temos ensinado aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Como eu já falei com vocês, ó, a gente vai utilizar o MACD e a gente vai utilizar aqui médias móveis. E não vai ser basicamente um cruzamento de médias, como a gente vê normalmente por aí. A gente vai fazer o código aqui do zero e, de acordo com o que for progredindo aqui, a gente vai comentando em cima do código, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então isso daqui é só um cabeçalhozinho com contato aqui, se porventura você quiser entrar em contato, e aqui também tem o link pra gente, para vocês enviarem aí e compartilhar o nosso canal com seus amigos aí, beleza? E também tem o nosso Instagram aqui em cima, segue a gente lá no Instagram também. Então vamos lá, ó, a gente vai criar aqui mais uma input. Na verdade é a nossa primeira input, né, que aqui é só o nosso cabeçalho. Então a gente vai iniciar aqui, eu vou criar uma input aqui eu vou chamá-la de média longa, e eu vou utilizar aqui uma média de 50, você pode usar a média que você quiser aí, mas eu fiz alguns testes aqui antes, né, para trazer esse vídeo para vocês, então eu já fiz alguns testes aqui, então eu vou colocar as médias que eu estava testando aqui para fazer essa regra de coloração. Então vamos lá, eu vou usar também aqui uma média intermediária, de 34 períodos. E eu vou utilizar também aqui uma média curta de 17 períodos. Não, porque dessas médias, desses períodos de média aqui, não vem ao caso. Eu fiz alguns testes aqui rapidamente para a gente poder criar uma regra de coloração e trazer um conteúdo educacional para vocês, beleza? Então a gente vai utilizar junto aqui, a gente vai testar, a gente vai verificar a usabilidade aqui e ver se vale a pena. Então vamos lá, continuando aqui. Então beleza, a gente vai utilizar essas três médias aqui. Uma média longa de 50 períodos, uma média intermediária de 34 e uma média curta de 17. Então agora a gente vai criar as variáveis para a gente atribuir a essas médias. Então a gente vai utilizar o MACD, então eu vou criar aqui um VMACD. A gente vai criar aqui também, eu vou dar um nome de média fast para nossa média rápida, média mid para nossa média intermediária e média slow para nossa média longa, beleza? E todas essas variáveis vão ser do tipo float, porque o armazenamento de valores ou de dados tanto do MACD quanto das médias, né, possuem valores quebrados, né, valores flutuantes, números flutuantes. Então, casas decimais após a vírgula, né, conforme a gente já falou nos vídeos anteriores. Então, a gente vai utilizar todas elas do tipo float. E agora a gente vem aqui para o corpo do nosso código e a gente vai fazer da seguinte forma. Eu já vou colocar aqui o comentário para a gente especificar o que esse bloco de código aqui está dizendo. Então, aqui vai ser a atribuição e configuração das médias e do MACD. Então aqui embaixo a gente vai atribuir para a nossa variável média slow, que é a nossa média longa, que é a nossa primeira aqui em cima, aqui, ó, a nossa média longa. A gente vai atribuir eu quero que a nossa média longa seja uma média
a média aritmética mesmo, não vou utilizar uma média exponencial não. Então vai ser média longa, fechamento. Então aqui eu estou dizendo que eu quero uma média aritmética de 50, que a gente atribuiu aqui em cima, no input, a gente está passando como parâmetro aqui, no fechamento. E aqui agora vai ser a nossa média mid, que vai ser também uma média aritmética. O período dela vai ser o que a gente colocou lá em cima, no input, uma média, que é o valor da média intermediária, que a gente está passando como parâmetro. E fechamento também. E aqui, talvez a gente nem use essa média aqui, mas vamos ver como que vai ficar. E aí o que a gente faz? A gente pode utilizar essa terceira média aqui, essa média curta, para a gente fazer a condução da nossa operação. E se ficar tudo bem bacana aqui, dependendo se ficar bacana o que a gente estiver desenvolvendo aqui, a gente pode talvez tentar criar uma automação em cima dessa coloração aqui também. Beleza? Então vamos lá. Então a nossa média rápida aqui, essa é a nossa média fast, a gente vai atribuir para ela também uma média aritmética e a gente vai passar aqui o valor da média curta no fechamento também. Beleza? Então, agora falta a gente fazer o nosso vMACD. Atribuir o MACD para a nossa variável vMACD. E aqui vai ser o MACD, eu vou usar o padrão mesmo, MACD 26, 12, 9. E a gente vai usar o histograma. Então você tem que colocar aqui entre essas duas barrinhas aqui, ó, que fica do lado do shift, você tem que colocar o 1 aqui para indicar que você quer usar o MACD histograma. Se você não colocar nada ou colocar o 0 aqui, você vai estar utilizando o MACD linha. Então eu prefiro utilizar o MACD histograma, beleza? E se vocês quiserem utilizar outros parâmetros aqui, outras médias e outro sinal aqui do MACD, fiquem à vontade aí. Eu vou utilizar o padrão mesmo aqui para a gente fazer essa coloração aqui. Então beleza. Nós já fizemos a atribuição dos nossos indicadores e, na verdade, do nosso indicador e das nossas médias móveis aqui. Então agora a gente vai criar a nossa coloração. Então eu já vou colocar aqui a nossa coloração de compra e a gente vai começar a criar. Como que vai ser? Primeiro, antes de fazer isso, vamos plotar essas médias aqui. Então vamos lá, plot média slow, plot 2, média mid, e o plot 3, a nossa média fast. Então vou dar um play aqui, ó, que a gente já acompanha aqui do lado. Bom, então aqui a gente já tem a plotagem dessas médias aqui. As nossas 3 médias já estão aqui, então vamos lá, agora o que a gente vai fazer? A princípio, eu estou pensando em não utilizar essa média curta aqui para a gente criar a coloração. Eu quero utilizar só a média longa e a média intermediária aqui para a gente fazer, de fato, a coloração. Porque essa média rápida aqui, a média curta, o preço fica cruzando ela muito para cima, para baixo, para cima, para baixo. E de repente, para a gente criar uma automação, ou até mesmo para a gente fazer alguma operação, isso pode não ser interessante. Então, o que eu estou pensando? Em utilizar somente a média curta, aliás, a média longa e a média intermediária para a gente fazer a coloração. Mas eu vou deixar ela aqui e a gente vê o que a gente consegue fazer com ela. Como eu falei antes, a gente pode utilizá-la somente para a condução da operação. Ao invés, né, da gente deixar... Embora a nossa saída, né, em caso de coloração, vai ser exatamente, né, o fechamento abaixo da média, da nossa média longa, né? Porque aí já indica que ele fez todos os rompimentos, né? Então vamos lá. Então como que a gente vai fazer aqui, ó? Se eu tiver um fechamento maior que a minha média slow e o MACD for maior do que 0, então pinta a barra de verde. E aqui também, vamos ver como que vai ficar isso aqui. Vou dar um play de novo aqui. Ó, carregou, vejam bem, carregou. Só que a gente tem, ó, tá vendo alguns... o preço ainda tá para cima. Deixa eu tirar essa média aqui. Cadê? Essa aqui. Vou tirar essa média curta, vou comentar ela aqui por enquanto.
E aí a gente vê como que ela vai... Aqui a gente fica com uma visualização um pouco menos poluída aqui, somente com as duas médias. Mas veja bem, ó, o preço... Aqui, esse aqui é um exemplo bem legal. O preço está subindo, mas o preço ainda está acima, mas está vendo que tem ele corta a nossa força de compra aqui. Isso aqui provavelmente não, é porque como a gente colocou a condição de filtro aqui, ó, do MACD maior do que zero, então ele está com essa força na compra aqui. Como nesse pullback aqui, ó, o MACD passou abaixo de zero, ele não pinta, mas a gente ainda está na compra, até porque ó, a média está inclinada para cima, então não tem por que a gente sair ainda dessa compra. Então a gente pode criar uma outra condição aqui, se eu tiver um fechamento maior que a média mid e o VMACD. Deixa eu só mudar isso aqui, eu gosto de colocar tudo igualzinho. Então eu tenho essa mania, então eu acabo tendo que colocar tudo certinho. Embora isso não vai interferir em nada, mas eu gosto de fazer dessa forma. Então se eu tiver um fechamento maior que a média mid e a minha média intermediária, e o MACD também for, aliás, aqui menor do que zero, né? O MACD for menor do que zero, isso ainda indica para mim que o preço ainda está acima das duas médias. Porque se ele está acima da média intermediária, que é essa daqui, ele geralmente essa média, e o preço está subindo, essa média com certeza, né, vai estar acima da média longa. Então isso indica que eu ainda estou numa tendência de alta, mesmo com o MACD abaixo de zero. Então eu quero me manter na operação ainda. Então aqui eu quero que ele pinta a barra de amarelo, por exemplo. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Olha só, bem mais interessante, ó. Então eu estou numa tendência de alta, o preço cruzou para cima. O preço cruzou, presta atenção, o preço cruzou, não foi a média que cruzou, porque a média, o cruzamento da média foi aqui, ó. Então se for para entrar no cruzamento da média, seria nesse candle ou nesse aqui, provavelmente nesse martelinho aqui. Então você entraria aqui. Mas se a gente for fazer a entrada dessa forma aqui, então a gente vai entrar aqui, com a força do MACD. E aí, enquanto ele estiver nessa tendência de alta, o preço acima das duas médias aqui, a gente vai se manter na operação e entender que quando o preço ele volta e ele ainda está acima da média intermediária, mas o MACD ele está negativo, está abaixo de zero, eu ainda quero me manter na operação, porque isso pode ser somente um pullback, como foi aqui, e o preço continua, e como foi aqui também. E ele faz mais umas pernadas aqui de alta, continuando esse movimento. Até que chega aqui e ele realmente faz a inversão. Vai ter sinais falsos? Com certeza vai ter sinais falsos. Ó, a gente pode ver aqui, ó. Aqui é um bom exemplo disso. Ó. Aqui já tem um sinalzinho aqui, mas seria um stopzinho curto também. Ó. Deu nem 50 pontos aqui. Ó. Tá muito tranquilo. Aqui também é uma boa pernada, um bom exemplo de alta. Ó. Aqui também, ó, 375 pontos. Aí aqui o preço consolida até que ele devolve o movimento aqui. Beleza? E aqui também seria uma condição do MACD abaixo de zero, condição de MACD negativo. Ó, aqui já está um pouco mais consolidado, um pouquinho mais complicado aqui, mais difícil, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse daqui seria a nossa compra. Então agora vamos fazer aqui a nossa venda. Então agora aqui, ó, coloração de venda. A venda vai ser o inverso da compra, né? Então, se fechamento menor que a média low e o MACD menor do que zero, então pinta a barra de vermelho. E aqui a mesma coisa, mas antes vamos só olhar como que vai ficar, e aí a gente vai ter que fazer também esse complemento aqui, igual nós fizemos para compra. Vamos ver como que vai ficar aqui. Ó, a gente tem aqui essa venda, aqui também se manteria, é o mesmo caso aqui ó, do MACD, ele estava negativo aqui abaixo de zero, e aqui nesse pullback ele fica positivo, então antes de fazer a inversão. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se fechamento menor que média mid e o MACD for maior do que zero, então pinta a barra
de fúcsia. Vamos ver como que ficou isso aqui. Ó, já está bem interessante, ó. Ó, aqui nessa tendência aqui, ó. Preço descendo. E quando o MACD fica negativo, ele ainda está se mantendo na tendência, ó. As médias são totalmente inclinadas, então se mantém ainda na venda. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente ainda consegue melhorar aqui, porque tem algumas barras brancas aqui, a gente pode deixar desse jeito, pode manter assim, pode, mas aqui, por exemplo, a gente ainda se mantém na compra. Embora a média já está começando a inclinar, e a gente está numa tendência bem forte, ó, 1.500 pontos aqui, ó, 1.600 pontos, quase 1.700 pontos o preço subiu aqui nessa pernada, né, contando apenas ali da onde começou a pintar a coloração, né. Então, o que pode acontecer? O preço realmente pode retornar, pode inverter ou fazer uma correção mais forte, ou ele pode continuar, tanto que aqui, ó, tá vendo? Aqui para frente ele continua, então aqui ainda não tem motivo para a gente sair. Embora, como eu falei, a média está começando a se inclinar, aqui ele sairia, né, porque houve um fechamento abaixo aqui, depende da condição que você quer também. Às vezes a sua análise ainda está dizendo que o preço é para cima, então você se mantém. Aqui eu não estou falando de automação, nada disso ainda, eu estou falando somente da coloração. Beleza, galera? Então, o que a gente ainda pode mudar aqui? A gente pode acrescentar aqui alguma condição também para a gente manter a coloração nessa pernada aqui ainda. Então, a gente pode fazer assim. Aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, a gente acrescenta assim, ou fechamento menor que a média mid e fechamento maior que a média slow, então pinta a barra de amarelo. Então o que eu estou querendo dizer agora aqui? Nesse caso aqui, antes a gente estava somente até aqui, ó, um fechamento maior do que a média intermediária e o MACD negativo, o MACD vindo na posição contrária para fazer um pullback, né? Agora, o que eu estou querendo fazer aqui? Além dessa condição aqui, que a gente já viu aqui, quando o preço está subindo e o MACD fica negativo, é somente um pullback para poder continuar o movimento. Além disso, eu quero que, se o fechamento for menor do que a média intermediária e o fechamento for maior, aqui é um fechamento menor do que a média intermediária, que é essa média, e um fechamento maior do que a média longa. Fechou aqui, está acima da média e está abaixo da média intermediária. Então eu quero que ele mantenha a coloração, então ele vai pintar de amarelo também. Então vamos ver como que vai ficar isso aqui agora. Olha aqui, ó. Visualmente já ficou melhor. Aqui não tem jeito, né? Porque também não dá pra gente pegar todas, né? Aqui ele faz essa pinturazinha aqui, mas a gente pode fazer alguma coisa aqui utilizando essa média curta aqui, ó. Utilizando essa média rápida. Por quê? Essa média, ela vai estar passando, vamos ver onde que ela estaria passando aqui. Vamos só colocar ela aqui. Olha só. Essa média rápida aqui, ela ainda está passando aqui. Embora que ela esteja flat no momento que fechou esse candle aqui, a gente ainda pode ter uma condição de continuação aqui, ou de continuidade desse movimento. Então, a gente pode utilizar essa média como parâmetro para continuar na operação. Ou, se ela tivesse mais inclinada para cima igual está aqui, a gente poderia colocar no código aqui a inclinação do ângulo dessa média, e aqui a gente manteria ainda essa coloração. Uma automação aqui, se a gente automatizar as entradas aqui nessa regra de coloração, a gente pode fazer isso para poder conduzir a operação. Enquanto a média estiver inclinada, a gente pode se manter na operação. Embora nesse caso aqui, como ela está flat, não teria como a gente fazer isso, né? Mas, por exemplo, aqui vai ter alguns casos que... Deixa eu ver se eu encontro algum lugar que dê pra gente fazer isso, que dê pra mostrar esse exemplo. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, essa média rápida é essa média aqui, ó, que tá para cima, ó, essa média aqui. Olha bem aqui, ó, ela tá inclinada para cima, mas olha o preço passando para baixo e fechando abaixo. Olha esses preços aqui abaixo, mas a média, olha a direção da média, tá para cima. Então, aqui é um bom exemplo para a gente ainda se manter na operação comprada, embora o que também vai mandar muito, vejam que as outras médias estão de lado. Eu só queria utilizar isso daqui como exemplo, porque o que cruza primeiro é a média que vai apontar a direção primeiro, vai ser a média curta, depois a intermediária e por último, a que vai se inclinar vai ser a média longa.
Então, aqui ainda está tudo flat. Essa daqui foi. O preço tentou ir, tanto que aqui ó, o preço devolve para baixo, e só aqui que de fato essas médias elas fazem a inclinação, ó. Tá vendo? Então aqui sim a gente tem uma tendência de baixa. E aqui tentou fazer uma tendência de alta, não renova, não dá continuidade, então a média ela volta a se inclinar para baixo aqui. Então, pessoal, a gente pode utilizar isso daqui, essa média, como parâmetro para a gente se manter na operação. E a gente pode usar a inclinação da média dessa média curta para saber se a gente se mantém na operação ou não. Então, se a gente for fazer uma automação dessa estratégia aqui de coloração, a gente pode fazer dessa forma. Então, eu vou tirar ela aqui de novo e a gente continua fazendo a nossa coloração aqui somente com essas duas médias, e a gente pode utilizar ela para operações manuais, utilizando ela como parâmetro de saída da operação, ou para a gente se manter ainda na operação, além da coloração verde e amarela, que o amarelo pode indicar um pullback e para a gente continuar ainda na operação, e a média curta a gente se mantém de fato na operação, dependendo da inclinação dessa média, beleza? Então vamos colocar essa mesma condição aqui na venda também. Então aqui a gente acrescenta aqui ou fechamento maior do que a média mid e fechamento menor que a média slow. Então a gente pinta a barra de fúcsia aqui. Vamos ver agora como vai ficar. Depois dessa atualização aqui, vamos ver como que vai ficar a nossa coloração. Provavelmente agora não vai ter nenhum candle em branco mais. Ó, a gente volta aqui, ó. Veja bem. Olha só que pernada legal aqui, ó. Mais de 400 pontos. Aqui ficaria um pouquinho embaçado também, daria um stop primeiro aqui, mas eu vejo que é um stop curto também, né? 150 pontos mais ou menos. Para depois aqui pegar pelo menos 300. Depois aqui, dependendo do que você fizer, um gradiente, um preço médio aqui, ou conduzindo com a média, dependendo de como tiver a inclinação da média. Você também não precisa, depois de andar 300 pontos, né? Você não precisa deixar o preço voltar tudo e te tirar praticamente aqui no 0 a 0. Vamos ver aqui para trás. Aqui também, ó, uma boa pernada, ó, 500 pontos. Você não precisa deixar o preço voltar para te tirar aqui com, sei lá, 70, 80, 90 pontos. Mesma coisa aqui, ó, olha que pernada boa de compra também. Claro que movimentos de tendência, coloração vai funcionar e vai funcionar muito bem. O problema é quando fica assim, ó, porque aqui você não sabe exatamente o que fazer, mas a gente pode utilizar alguns filtros. Por exemplo, se você estiver fazendo um gradiente, ou você não entra nesses momentos, ou você entra e faz um gradiente nessas regiões aqui. E aqui também é final de pregão, né? Se a gente olhar aqui, já é final de pregão, não tem muito o que fazer. Agora vamos ver se tem algum dia aqui. Aqui também já é parte da tarde, não é legal. No início do pregão, se tem aqui um horário razoável, ainda dá para operar aqui. Queria ver um dia consolidado no início do pregão. Ó, aqui é uma consolidação. A gente tem aqui, ó, primeiro uma pernadinha de baixo aqui. Na verdade ele já abre nessa região aqui, né? Sobe e aqui ficaria um pouquinho embaçado. Então a gente teria que ter alguns outros filtros aqui. Até porque, ó, olha o tamanho do gap. 1000 pontos de gap, então a gente tem que levar isso em consideração também. Isso é algo que pode ser tratado no nosso código também. Então aqui, ó, quando passa para cima, a gente tem, olha como o preço fica agarrado. Então aqui a gente pode entrar numa compra, olha só, são 300 pontos. Aqui a gente tá num pullback ainda, mas sem ter certeza se o preço vai subir ou não. Tá vendo como que ele sobe bem agarrado o preço aqui? Então, pessoal, embora aqui a gente teria que sair da operação ou verificar a inclinação do ângulo da média curta aqui, para poder ver como que a gente ia se comportar. Mas a gente está vendo aqui que está uma coloração bem interessante. Ó. Eu vou voltar aqui para a gente poder continuar o nosso código aqui. Então, a gente pode estar utilizando aqui a nossa média curta para fazer essas verificações ou essa filtragem para a gente saber se continua numa compra ou se a gente continua numa venda. E a gente viu aqui que isso pode ser bastante eficiente para a gente se manter numa compra ou para a gente se manter numa venda. E eu estou vendo aqui que a gente pode pegar operações de tendência, operações um pouco mais longas, um pouco mais curtas, e a gente também pode fazer operações de gradiente. E com o gradiente, a gente pode utilizar tanto as médias, padrão aqui, né, tanto a média... tanto a nossa média longa, quanto a nossa média intermediária, para a gente usar como limite ou como parâmetro de reentrada, e também a gente pode utilizar a nossa média rápida, como parâmetro de entrada também, como parâmetro de reentrada e montagem das ordens da nossa grade, para fazer a reposição de ordens. Beleza, pessoal? Então,
tá bastante interessante isso daqui para fazer uma automação também. Mas para a gente não alongar esse vídeo mais aqui também, eu acredito que já deu para vocês entenderem, para vocês aprenderem alguma coisa aqui, criar uma regra de coloração. A gente usou duas médias. Aqui a gente iniciou com 3 médias, mas na verdade a gente utilizou 2 e a gente vai utilizar essa terceira média aqui ainda para fazer uma automação, ou para a condução da nossa operação. E a gente utilizou o MACD também como filtro. Eu estou utilizando aqui a configuração padrão do MACD, mas essa configuração pode ser alterada e deve ser estudada e feito outros testes também para saber se existe outra configuração mais eficiente que essa, e também a gente pode utilizar outros indicadores aqui como filtro, né? O IFR, o estocástico, volume, principalmente também aqui, ó, nessa barra aqui, para a gente saber se compra ou se realmente a gente pode vender. Ó, quer ver aonde que eu tinha visto aqui? Por exemplo, aqui, ó, essa barra aqui que fechou para cima. Vamos ver o volume dela. Bom, o volume financeiro de 366 milhões. Então, embora seja um valor considerável, pode ser que seja pouco ainda. Se a gente levar em consideração, por exemplo, essa barra aqui, ó, que tem 812 milhões, essa barra aqui, por exemplo, ó, essa daqui tem 803, então a gente pode filtrar também um volume aqui para poder considerar que realmente tem força nesse movimento ou tem força nessa barra para a gente entrar numa operação, beleza? Isso também é parâmetro de verificação, é parâmetro de filtragem. Então, pessoal, vamos parar por aqui esse conteúdo simples, didático, para você criar uma regra de coloração usando médias móveis, usando o MACD ou qualquer outro indicador que você queira. Pode ser um IFR, pode ser volume, como a gente falou, pode ser saldo de agressão, pode ser saldo de agressão mais volume, pode ser saldo de agressão mais MACD. Você pode fazer da forma como você quiser, depende da sua criatividade, depende daquilo que você visualiza no seu dia a dia, depende dos seus testes, dos seus backtests e de tudo que você tem de experiência no mercado para você criar os seus indicadores, coloração e também automação, porque a partir daquilo que você opera, você pode automatizar. Se você consegue operar a sua estratégia, você também pode sim conseguir automatizar a sua estratégia. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, a gente encerra por aqui esse vídeo. Então a gente criou aqui a nossa regra de coloração, copia esse código linha por linha, como eu sempre falo com vocês, acompanha aqui, ó, a numeração aqui na lateral esquerda, para você não errar, e se você colocar linha por linha, eu alto aqui, você vai copiar tudo certinho e vai funcionar aí também no seu gráfico, beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, e se você chegou até aqui, avalie agora se valeu a pena você gastar tempo nesse vídeo, e deixa o seu like se você gostou, compartilha, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês a continuação desse vídeo aqui, e a gente pode fazer uma automação em cima dessa regra de coloração aqui. A gente pode fazer um gradiente ou alvo fixo, ou até mesmo um scalper aqui, e a gente pode utilizar, por exemplo, essas regiões aqui, onde o MACD vem na posição contrária, por exemplo, aqui ó, o preço está caindo, o MACD tem que estar negativo, e nesse momento aqui o MACD fica positivo, a gente pode usar como realavancagem da posição, ou até mesmo para sair da posição. Então a gente pode fazer de várias formas aqui, e aqui na compra é o contrário. Então a gente pode conseguir fazer um gradiente aqui, ou um alvo fixo, ou um scalper, ou a gente intercalar isso daqui dentro de uma automação. E eu quero fazer isso no próximo vídeo com vocês, beleza? Pra gente não se alongar mais aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, continue acompanhando a gente aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo, e até lá.